Segunda-feira é dia de falar sobre saúde e prática de atividades físicas. Para você que tem essa meta, segunda-feira é sempre dia de começar ou recomeçar. É o dia da gente receber o professor Walter Briguetti aqui, coordenador do curso de Educação Física, para falar um pouquinho sobre o nosso quadro Vida em Movimento. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. Bom dia para todos. Ótima semana, né? Para todos nós. E falar novamente de temas tão importantes como essa questão do movimento e a saúde. Né? Muito bom. E hoje o nosso tema é atividade física na terceira idade. Lembrando que você pode participar, né, Meg? Isso mesmo. Mande a sua pergunta, participe com a gente, adicione aí o WhatsApp 988060913 ou participe através da nossa live no Facebook ou no Instagram. Professor, vamos começar falando sobre como a gente se manter ativo na terceira idade. É uma grande preocupação com a longevidade, com a nossa expectativa de vida aumentando. Não basta envelhecer, tem que envelhecer com saúde, né? Com algumas habilidades, independência física. É possível envelhecer e se manter ativo praticando exercício físico? Sem dúvida. Se tem uma busca que nós temos que ter nessa idade, é a chamada autonomia. Então, a autonomia voga vários aspectos, e um deles é justamente você ter a capacidade de se deslocar, permitir suas atividades cotidianas, seu trabalho, ou qualquer lazer, né? E tudo isso sem depender de ninguém para te permitir o deslocamento. Então, isso parece que não, mas é um fato que vai, conforme nós vamos envelhecendo, o corpo vai dando sinais. Inclusive o próprio músculo ele tem sinalizadores que a gente fala que permitem identificar se o músculo está em atividade ou não. Então, se muito tempo o músculo entende que você não está em atividade, ele tende a regredir suas capacidades funcionais. Ele diminui de tamanho, que a gente chama de atrofia. Isso faz com que, não é que o músculo só diminui de tamanho, é que o reflexo disso é que eu perco em força, em energia para permitir as atividades cotidianas. Coisa simples é sentar e agachar, pegar um objeto no chão, subir uma escada. São coisas que parecem corriqueiras, mas que nós dependemos da força. E é muito interessante que você vê o homem hoje está vivendo a média de 76 anos em média. E a partir dos 30 anos, 30ª década, nós já começamos a ter uma perda de massa muscular significativa, já com uma coisa um jovem, outra coisa é um idoso agora, depois dos 30, não é idoso, é um adulto jovem que já inicia sente. O princípio, já sente. Então isso pelo processo de envelhecimento já vai se instalando nesse quesito músculo. Então, o que é importante? Já nessa transição, permitir esse esforço, essa energia para garantir essa estrutura do músculo em atividade. E aí ela vai se postergando. E quando chega com 50, 60 anos, qualquer momento eu posso retomar essa atividade. Porque esses sinalizadores podem ser reativados para que ele possa aumentar o volume. Então, o músculo é muito sensível. Aliás, é um tecido extremamente sensível a estímulo. Então, ele responde tanto quanto o neurônio. Então, o que é interessante? Se eu treinar, e olha rápido, em algumas semanas, 12 semanas, já começa a sentir uma diferença bastante significativa. Não entenda na estética, mas entenda na capacidade funcional. Isso é fundamental para o idoso. O idoso se sentir livre e autônomo para fazer o que quer. E as pessoas hoje estão muito dinâmicas. O idoso, acabou aquele idoso que ficava na praça jogando dama, né? Hoje em dia o idoso, ele quer viajar, ele quer curtir as pessoas, ele quer participar com a família em várias atividades, com os amigos. Então tenho vários amigos meus que já tem uma série, jogam tênis, jogam beach tênis, fazem funcional, fazem hidro, então... Legal. Quando o senhor fala em encurtamento, é aquela sensação que a gente tem de que o idoso vai ficando mais travadinho. É que na verdade... E aí tem que esticar. Na verdade você também, não é só a força, tem que trabalhar também a flexibilidade, a mobilidade articular, isso tudo vai se perdendo com o tempo. Então o exercício hoje, quando você vai permitir esse esforço, um esforço, claro, considerado normal para aquela idade, para aquele indivíduo, isso vai desencadear esse reflexo, não só na força, como também trabalha bastante mobilidade, flexibilidade, porque se o músculo não é trabalhado, ele tende... Olha que interessante, o tempo inteiro a gravidade age sobre nós, o tempo inteiro. E quem sustenta o nosso corpo é o esqueleto. O esqueleto depende do músculo para manter a sua condição de postura. E se eu não fizer nada, a gente vai perdendo para a gravidade. E com o tempo a postura vai... E aí começa a surgir dor na coluna e outros efeitos naturais, né, dessa situação que é a falta de movimento.
Professor, e quem nunca praticou atividade física, pode começar na terceira idade? Sim, não há tempo para isso. O que é verdade, tem que só traçar um diagnóstico dessa pessoa, a condição física, a qualidade dela e a percepção dessa aptidão para o esforço. Então, olha, isso é muito importante, não há idade para começar. Só se houver uma restrição muito significativa em termos médicos, mas se a pessoa tem uma condição saudável para a idade, não há tempo, gente. É importante isso, vocês têm que conscientizar. Qualquer tempo é tempo. Hoje em dia, por exemplo, eu percebo, você não precisa também, tem gente que não gosta de ir na academia, se sente meio... Hoje as pessoas fazem atividade física em casa. Hoje tem muito personal que vai na casa do idoso e não precisa de grandes aparelhos, leva alguns bola, alguns pezinhos, permite o movimento do próprio corpo, faz um treinamento funcional. Então tem várias alternativas. É coisa simples, às vezes de meia hora que você faça, 3 vezes por semana, já dá um resultado bastante interessante. Legal. E professor, o senhor falou sobre avaliação. O que precisa fazer de avaliação? Passar por um médico, ter orientação do profissional de educação física? Sim, eu acho primeiro assim, o médico, né? Uma avaliação cardiológica, a parte ortopédica, verificar essas características próprias do indivíduo. E aí vem a necessidade de ter um profissional para trabalhar com isso. Por isso que o profissional de educação física é importante, porque ele vai conseguir identificar nesse indivíduo, na faixa etária que ele está, porque não é a idade só que conta, é a experiência de vida. Experiência motora, experiência de movimento. Uma coisa você vê um indivíduo que nunca praticou, uma coisa um indivíduo que já praticou, a Meg está brincando, já foi esportista um dia. Ela tem nela esse esportista. Uma memória, Sim, né? ela tem uma memória que pode ser reativada. Então, traçando esse perfil, eu consigo estabelecer um programa direcionado àquilo que é importante. Primeiro, preservar a qualidade de vida, preservar a condição funcional e depois buscar outros objetivos talvez mais específicos que a pessoa queira, né? Às vezes as pessoas querem algo... É interessante também, a gente tem falado muito nessa questão social também, né? Que esse exercício, esse convívio resgata muito essa questão social, lidar com as pessoas. O idoso precisa muito também disso, esse contato com outras pessoas. E eu vejo às vezes na academia, em vários lugares, é gostoso você ver várias faixas etárias no mesmo ambiente, convivendo, todas no mesmo movimento, mas com qualidades próprias. Por isso que o profissional é muito importante para prescrever esse exercício. Professor, e quantos dias por semana, quanto tempo, qual é o exercício mais recomendado para o idoso? Idoso, pelo menos atividade no mínimo 3 vezes por semana, força, que é o trabalho de musculação, claro, não é só musculação, você tem o funcional, você tem hoje várias atividades que também desenvolvem a força. Nós temos a caminhada, nós temos alguns que consigam correr também, faz parte, a hidroginástica, treinamento funcional. É uma gama de atividades que podem ser feitas desde que o indivíduo vai se preparando para isso. Então, a primeira palavra-chave é paciência e disciplina. E atitude para mudar. Então ele começa a fazer exercício, ele vai sentindo aos poucos algumas limitações, como qualquer um de nós. Imagine com a idade, então você ficou 20, 30 anos sem fazer nada, né? É como se fosse ligar o carro, que fazia tempo que estava na garagem e até pegar no tranco, vai pegar no tranco. E aí ele vai sentindo essa melhora gradual. E isso também gera uma disponibilidade, assim, uma disponibilidade de fatores que vão ser transferidos para as atividades do dia a dia, até na sua própria condição psicológica, autoestima, sabe? Ele se vê melhor, se vê ativo, se vê útil a si próprio, né? Verdade. A gente está conversando ao vivo com o professor Walter Brighetti, coordenador do curso de Educação Física, e a gente está falando sobre a importância da prática do exercício físico para a terceira idade. Walter, explica pra gente a questão da longevidade, o quanto a prática de exercício físico ajuda a gente a viver mais e viver com qualidade. E essa é bem significativa, você pratica por 2 horas de exercício, 3 horas, porque assim, o ideal é assim, 150 minutos semanais, o pessoal diz, né? Depende da modalidade. Isso te reflete lá na frente, às vezes 5 anos, até 10 anos, depende de cada um, da sua genética também, de prolongamento de vida, porque você ganha no hoje praticando, no amanhã que você está se preservando, e muito importante, provocando a questão da prevenção. Você está determinando prevenção de doenças que pode... Porque o que é a longevidade? Eu tenho a capacidade, a longevidade de vida, né? Para mim, não entendo só estar vivo. Estar pleno. Com qualidade. Pleno com qualidade. Então, para esse pleno, eu tenho que agregar algumas qualidades. E o movimento, ele ajuda muito nisso, porque ele conduz o organismo a uma condição tal que faz com que a pessoa se sinta pronta para quase tudo que ela faz no dia a dia. Até numa emergência, às vezes numa corrida, numa coisa que ela tem que fazer, no dia a dia. O dia a dia é muito louco de movimento para as coisas, né, para as situações. E até o estresse também você permite combater, porque são elementos que vão
combinando e até ponto minando essa capacidade funcional nossa futura. Então essa prevenção, essa atitude, isso tudo faz com que a gente consiga preservar essas características que são fundamentais, né? E ainda falando sobre os benefícios, professor, a atividade física ajuda também a manter ativa a parte cognitiva do idoso, né? Ah, sim. Hoje, imagina, você faz exercício, aumenta a circulação sanguínea, que irriga mais também o cérebro, que faz com que os neurônios recebam mais oxigênio. Isso faz com que você garanta uma capacidade funcional diferenciada. É um reflexo desse processo. Além de outros reflexos, né, de forma, se eu consigo suportar o exercício, isso também transfere para as situações do dia a dia, para as adversidades, né? Eu fico mais preparado para aquilo, porque eu tenho disciplina, eu vou... É um desafio. É incrível quando você faz exercício, é um desafio. Às vezes você estava correndo 1 quilômetro, passou para 2, para 3, você sempre busca um algo mais, sempre quer estar melhor, porque você sente que teu corpo está melhorando e capacitando cada vez mais para se sentir pleno, né? Muito bom. Professor, o senhor falou sobre a parte social, autoestima, alegria de vida, disposição. É benefício para o físico e para o mental também. Físico, mental, e na verdade acho que é tudo junto. É verdade, você tem uma resposta que é natural. Você faz exercício, depois ele tem liberação de endorfinas, que permite aquela sensação de prazer, e além disso faz com que você garanta a capacidade de como se fala, melhora muito o humor, né? O humor, a autoestima, você se vê melhor, você se sente mais disposto para as atividades cotidianas. Muito bom. Professora, a gente já tem participação. Fernandinha Ribeiro está aqui com a gente, perguntou se tem idade máxima para começar a fazer academia. E quando a gente sabe, para saber o limite, assim, para também não exagerar e acabar tendo uma lesão, machucando. Tem relatos assim, em científicos, tem pessoas com 80 anos, 85 ou mais, fazem academia. Entenda a academia, assim, é um espaço reservado ao exercício. Então, por favor, tira aquele estigma na academia, já pensando naqueles pesos enormes. A pessoa não vai ser um marombeiro. Ele vai ser, na verdade, alguém que vai buscar fazer um exercício bem adaptado à sua situação. Eu não entendo que exista limite. O limite pode ser uma incapacidade, talvez, alguma restrição, mas não há limite desde que um profissional de educação física prescreva direitinho essa atividade. Então não há limites para isso. Tem pessoas que começaram a nadar aos 70, começaram a andar de bicicleta aos 80. Não tem. Isso é muito do que a pessoa quer. Acho que o maior limite é a pessoa não buscar fazer. Acho que isso é uma restrição, né? Perfeito. E outra pergunta dela, se tem como a gente perceber e não exagerar. Aquilo que o senhor falou, não vai ser todo mundo marombeiro que vai levantar muito peso. Sim, a gente tem uma coisa, ou seja, uma percepção subjetiva de esforço. Então você sempre tem que estar perguntando para o aluno, está bem, a carga está boa. Você põe a menor carga. Você vai pôr, às vezes nem a carga serve do aparelho que a pessoa não consegue mobilizar, tem que fazer com peso livre. Então tem que ter um bom senso. Começa sempre da carga menor por uma carga maior. E não se comparar com os outros, né? Fulano está levantando tantos pesos, eu quero também. Pelo amor de Deus, não existe receita coletiva de exercício. Tem gente que, vou fazer ver um cara enorme lá, vou fazer esse treinamento porque dá certo para ele, nas condições dele. Agora você tem as suas próprias condições, seus próprios objetivos. Então acho que é muito importante, ela colocou, sempre começar de um processo mais gradual, do peso mais leve, da caminhada, tudo pelo início, pelo começo, para depois ir aumentando pouco a pouco, conforme a pessoa vai se sentindo. E vai perguntando, tá bem? Você está se sentindo bem? Foi bom o esforço hoje? Tem essa comunicação, porque quem vai te responder isso muitas vezes é o próprio aluno. Então o profissional tem essa experiência, ele lida com isso. Então para você não correr erro, prescreve exercício com nível de esforço menor e vai crescendo progressivamente. É o princípio da progressividade que a gente fala. Né? E não ter pressa, né? Não tem uma pressa construção. A gente às vezes você está, hoje eu estou com 58 anos, se eu for ter pressa, já vivi tanta coisa, a gente continua fazendo e vai fazer. Não tem pressa. O tempo acho que é tão incrível porque ele nos permite agregar tantas coisas boas. E o exercício é uma delas, se a gente fizer, e até que muito rápido, a resposta é rápida, e ele vai ser um parceiro da sua vida. Vai ser um elemento que vai fazer parte do seu dia a dia, com certeza. Muito bom, o recado tá dado, foi uma aula para todos nós. Quero agradecer muito, obrigado. Walter. Segunda-feira que vem a gente está de volta, movimentando. O dia é ótimo, segunda-feira. Segunda, para animar todo mundo Sim, a praticar exercício físico. Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço, Obrigada. gente. Muito obrigado pela atenção.